Muita paz para todos. Se declinarmos a nossa memória na história da civilização humana, nós vamos concluir com muita facilidade que os espíritos sempre desejaram, tentaram e de alguma forma continuam tentando se fazerem sentir a humanidade. Em todos os livros sagrados de todas as religiões, aparece voluntariosamente a presença de espíritos que de maneira espontânea se fizeram sentir aos homens de cada tradição. Se olharmos os povos tribais, as manifestações dos espíritos também estavam lá. Dos negros aos índios, das civilizações mais antigas que a história registra, a presença de espíritos. No surgimento de todas as religiões, na sua base, estão manifestações espirituais. Desde o budismo, ao hinduísmo, ao mazdaísmo, até mesmo as doutrinas reformadas não escaparam disso dentro do cristianismo, como é o caso dos mórmons. A origem dessa doutrina de natureza protestante é a materialização de um espírito chamado Moroni, que aparece no quarto de Joseph Smith, ainda jovem, e lhe anuncia ser ele um profeta da atualidade, que seria ele escolhido para contar a saga do povo de Mórmon. Era a história de um grupo de judeus que emigraram antes do Cristo nascer, que foram em busca de uma terra prometida, chegaram na América do Norte, viveram por ali mais de 300 anos e depois foram dizimados pelas pestes e por lutas com índios. O espírito de Moroni conta a saga desse povo, um trabalho absolutamente de manifestação espiritual. Ele se materializa durante noites, leva Joseph Smith a encontrar umas caixas de metal, onde está escrito o livro de Mórmon, que é o livro do seu pai, profeta, que emigrou com Nefe, outro profeta, e o espírito de Moroni traduz aquele livro que hoje todo mundo tem o acesso como o livro de Mórmon. Se olharmos a história do cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo foi anunciado por um Espírito. O Velho Testamento é superlotado de aparições. E o mistério do cristianismo acontece quando Jesus volta ressurrecto no terceiro dia e ressurge dos mortos, se materializa em espírito e convive com os apóstolos durante 40 dias, até que se dá a sua ascensão final. Período esse que as religiões exploram um pouco, aonde aconteceu outro fenômeno extraordinário, que foi o dia de Pentecostes, recentemente lembrado pelos povos cristãos, que foi a sessão mediúnica mais extraordinária que já se pensou naquela época. Os apóstolos ali tiveram a iniciação do desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas. Mas se atravessarmos os outros povos e formos para os negros, que emigraram para cá como escravos e para outros países do mundo, eles também faziam contatos espirituais com os espíritos elementais ou os orixás. Na África maior, que para eles é o além. Se formos para todas as tribos de índios, sempre teve o raizeiro, que era o médico da tribo, mas sempre houve o pajé, que era o médium da tribo. Nos reinados do passado, os reis sempre tinham consultores dos astros ou consultores de espíritos. Se declinarmos a memória nos livros mais importantes da história da civilização, de autores consagrados que não são espíritas, como César e Cantu e Will Durant,
vamos encontrar narrativas extraordinárias em todas as civilizações, mantendo contato com os mortos. O assassinato de Júlio César, ele foi avisado por um espírito em um sonho. E César de Cantu também relata que o corpo de Calígula, que foi enterrado nos jardins de Lame, o imperador psicopata de Roma, que teve a coragem de abrir a barriga da sua mãe para ver de onde tinha vindo, e que inspirou para a medicina o nome de Operação Cesariana, embora ele abriu a mãe sem anestesia, chegando a assassiná-la. Mais tarde, os médicos, fazendo isso para facilitar o parto, deram o nome de Operação Cesariana, porque a ideia veio de um César. Calígula era um perseguidor cruel, e o seu corpo foi enterrado, sepultado nos jardins de Lame. E os historiadores relatam que o corpo, depois de 40 dias, teve que ser tirado dali, porque os transeuntes se assombravam com os espectros espirituais mal formados, que cobravam vingança em cima do túmulo de Calígula na praça. Esses relatos não são de livros espíritas. Assistimos fenômenos extraordinários como o de Joana d'Arc, o maior fenômeno no ocidente de mediunidade, uma jovem de 13, 15 anos, que ouvia vozes de Santa Catarina de Siena e de São Felipe, e salvou a França da invasão inglesa. Devolveu a coroa a Carlos VI, o rei fraco da França, ouvindo vozes de espíritos, foi queimada viva na fogueira, porque não negou que as vozes vinham de Deus. À época, a igreja penitenciava que ela dizia dizer que era uma herética e que as vozes eram do demônio. Joana d'Arc foi ao holocausto até a última hora e não negou que as vozes vinham de Deus. Queimada viva na praça, ela não tem túmulo, porque não sobrou nada. A fogueira foi acesa mais que uma vez. E quando as labaredas queimavam, já escondendo seu corpo com a fumaça, ela pediu uma cruz para beijar. Havia 3 padres junto ao bispo. Um deles segurava um crucifixo, não teve coragem de subir. Ela novamente pediu uma cruz. Um dos transeuntes que estavam ali na praça pegou um graveto da fogueira, quebrou o meio, amarrou com uma corda, subiu e no meio da fumaça colocou dentro do seu vestido. Quando o fogo já estava elevado, saiu um grito de dentro das chamas: minhas vozes vêm de Deus. O bispo Chinon, que estava ao lado, pronunciou uma frase que lhe deixou para a história: tenho a impressão que nós queimamos uma santa. 500 anos depois, a Igreja Católica reconstitui o processo de Joana d'Arc e considera santa. Um fenômeno que levou meio século para ser reconhecido. Na Idade Média, outros médios extraordinários que viam e falavam com espíritos foram levados vivos à fogueira. Foi o período da caça às bruxas, que não eram seres feios, nem despenteados como mostra a lenda histórica. Muitos bruxos eram jovens, homens e mulheres, que apenas mantinha contato com os seres espirituais. A Igreja Católica teve períodos de perseguição. E nesse percurso, todos aqueles que mantinham contato com espíritos eram chamados de endemoniados e loucos. A história da civilização humana é repleta dessas aparições, porque os espíritos sempre quiseram se fazer sentir aos homens. Tudo leva a crer que a mesma vontade que nós temos quando perdemos alguém, de saber notícias se ele continua vivo, aqueles que vão para o outro lado da vida têm vontade de dizer que continuam vivos, aqueles que ficaram. Talvez até para lenir sofrimentos e dores. Porque a primeira iniciativa de quem descobre que depois de estar morto está vivo é dar a notícia aos que sofrem. Apesar de todas essas manifestações ocorrerem no mundo, entre todos os povos, entre todas as culturas, entre todas as religiões, não foi suficiente para vencer os limites de exigência da ignorância e do cepticismo humano. Os espíritos continuaram se fazendo sentir.
Todas as culturas contam casos extraordinários de aparições de casas mal assombradas, como acontecia no passado, de fenômenos de poltergeist, palavra criada pelo vocabulário alemão do século XV. Polter quer dizer barulho, Geist quer dizer espírito. Vejamos que desde 600 anos atrás já se tentava entender ou classificar fenômenos de aparições. Os fantasmas sempre foram registrados em numerosas ocorrências, embora a religião cristã dominante tentou ao longo da história negar, e negar injustamente, porque Jesus Cristo, que é o símbolo da religião cristã, o ícone, a nascente do cristianismo, foi chamado de Senhor dos Espíritos. E lidou com entidades que foi classificada como endemoniadas, curou obsedados e médios transtornados por ações de subjugação espiritual. Jesus participou de sessões de materialização no Tabor. Espíritos foram vistos, relatados. Não tinha sentido as religiões cristãs negarem e ocultarem. E ocultarem injustamente, porque na cúpula da Igreja Católica a comunicação com os espíritos hoje não pode mais ser negada. Desde a última declaração do Papa João Paulo II, que anunciou no Dia dos Mortos em um sermão na Praça de São Pedro, há 14 anos atrás, disse textualmente essas palavras do Papa: o diálogo com os mortos não pode ser interrompido, porque a vida não se encerra nos horizontes desse mundo. Palavras lúcidas, mas ainda não absorvida pela maioria dos cristãos, porque uma boa parte acha que a igreja condena as aparições dos espíritos. A comunicabilidade dos espíritos atravessou a história, e como a história foi construindo a sua própria realidade, chegamos no meado do século passado e nascemos dentro do mundo da ciência. Os primeiros contextos que determinaram o surgimento da ciência do período de Newton para cá, o grande físico do século passado. Os espíritos também ali estavam. E também tentaram se fazer sentir aos homens da ciência. Mas eles não deixaram de se manifestar em diretas e indiretas oportunidades. Sempre deixaram rastro de informações, conteúdos que demonstravam que suas aparições foram autênticas e legítimas. Mas a nossa exigência cética sempre foi maior do que aquilo que os espíritos tentaram fazer. É interessante vermos na história como tudo isso ficou um tanto escondido ao longo do tempo. E como algumas religiões também tentaram colocar essas aparições como segundo plano de interesse. Nós que lidamos com essas pesquisas e que estamos em contato com esses fatos em diversos pontos do Brasil e do mundo, somos surpreendidos com algumas coisas interessantes. Uma dessas surpresas foi quando eu soube, nos anos 80, da existência do primeiro museu cristão de além-túmulo, fundado em Roma, com a bênção do Papa Pio XI. Pareceu estranho quando eu li sobre isso. O museu se escondia atrás de um nome mais moderno, com o nome de Museu das Almas do Purgatório. Um amigo meu, pesquisador, que agora deve continuar suas pesquisas no além, o professor Henrique Rodrigues, me mostrou as primeiras fotografias da existência desse museu no começo dos anos 80. Mais tarde,
Um padre católico da Ordem de São Sulpício, que tive e tenho a alegria de ter me tornado seu amigo, o padre François Brunet, que é também um escritor sobre assuntos espirituais. É um padre católico que acredita e escreve sobre manifestação de espíritos. Me falou da existência desse museu. E é um museu reservado, quase que secreto, à Igreja Católica. Nos anos 90 eu passava pela Itália, fazendo pesquisas na área da transcomunicação, visitei o museu rapidamente. Não pude entrar, porque você teria que ter uma carta de apresentação e, sobretudo, uma audiência marcada com antecedência. Olhei aquele museu e sabia que ali se escondia um tesouro. Anos depois, eu fazia um trabalho na Rede Globo de televisão, dando consultoria para um Globo Repórter. Tinha um ano que havia acontecido o meu debate com aquele grande amigo do Espiritismo, o Padre Quevedo, que vocês conhecem. E como depois do meu debate ele perdeu o emprego, eu fiquei bem reconhecido lá nos bastidores da Globo, porque o diretor do Fantástico me encontrou. E à época ele queria fazer uns quadros para discutir espiritualidade na televisão. E me perguntou se eu tinha alguma coisa muito extraordinária. Eu relatei a ele que existia em Roma um museu secreto da igreja, que guardava peças de aparição de mortos, e estava em Roma. Fundado há mais de 100 anos. E ele, ao me encontrar ali nos corredores da Globo, disse: Clóvis, sabe aquela história do museu? Eu disse: sim. Eu mandei o repórter César Tralli, que é nosso correspondente da Europa. Ele foi lá na igreja e o padre disse que não existe esse museu. Eu disse: mas o museu existe. Eu disse: mas como? O padre disse que não tem. Eu disse: se o César Tralli foi como repórter? Ele disse: claro, mostrou a carteira de repórter internacional da Globo. Eu disse: por isso que o padre disse que não existe. Se ele fosse como devoto, como católico, talvez até o padre dissesse a ele que o museu existia. Ele me olhou assim e disse: mas existe mesmo? Eu disse: não tenho dúvida, eu já fui lá. Ele disse: você faria esse museu com a gente? Eu disse: claro. 20 minutos depois a gente já estava discutindo a viagem para Roma. Era mês de junho, e em agosto eu desci no aeroporto, na Itália. E estava lá me esperando a Ilse Scamparini. E fizemos um plano para entrar no museu. Era uma época conturbada na Itália, porque o Vaticano estava sendo alvo de um escândalo. Não sei se vocês se lembram, um bispo negro da Igreja Católica havia acabado de se casar com uma mulher da seita do Reverendo Moon. E a mulher estava na porta do Vaticano fazendo greve de fome, porque o Papa pegou o bispo, botou dentro da igreja e disse que ele tinha que acabar o casamento. E tinha 20 dias que a mulher não dormia com o marido. E ela queria o marido de qualquer jeito. O mundo todo da imprensa estava ali, porque era um escândalo. Ele não só claudicou com a fé, como casou com uma mulher da fé de outra. E não podia casar. Mas esse bispo era importante para a igreja. E aí os Scamparini me dizia: Clóvis, o Papa está dizendo ao mundo que é por caridade que ele perdoou, mas não é, esse homem é um exorcista. E ele é um homem que forma outros exorcistas pelo mundo. Ele tem quase 1 milhão de adeptos que o ouvem. E aqui no Vaticano tem vários exorcistas. E como é que é essa história? É porque para ajudar turistas, para socorrer turistas médiums, que entra dentro do Vaticano, incorpora espírito e quer perseguir padres. Aí tem umas salas de exorcismo para tirar essas almas perturbadas. E aí eu fui conversar, eu soube da história, e fui conversar com um desses exorcistas. E ele me disse que uma mulher que naturalmente médium de efeito físico, quando chegou lá, vomitou uma pilha enorme dessas de rádio grande e atirou num padre com tanta violência que quebrou uma ponta de uma estátua de mármore. Se pegasse do padre, tinha levado para a UTI. E aí eles levam essas pessoas para dentro das salas e os exorcistas atuam, expulsando os demônios, que são espíritos perturbados. E esse bispo Michelinos tinha um poder de exteriorizar entidades fantásticas. Devia ter também um médico com assistência espiritual boa.
E a mulher estava na porta fazendo greve. Aí os Scamparini não podiam ir comigo ao museu porque ela estava cobrindo a reportagem do bispo. Eu fui na frente. E tinha contratado um câmera à minha conta. Era um câmera de cinema, com amizades aqui do Brasil, consegui fazer contatos. Uma saga para entrar nesse museu. E esse câmera foi contactado por mim antes de ir para Roma. Ele teve o cuidado de passar na igreja, e lá ele encontrou um padre chamado Roberto, que era tipo um curador daquela área ali do museu. E o padre Roberto disse, não tem problema, se é uma pesquisa séria, ele pode entrar, pode fotografar, pode filmar. E o Loris Capogrossi, que era o cinegrafista, quando me ligou na madrugada, disse, Clóvis, não precisa fazer nada escondido não, porque a gente estava pensando em pegar uma câmera dessas que fica na ponta do óculos. É um óculos largo, antigamente se botava dentro do casaco, hoje é a ponta do óculos ali, que tem 2 câmeras filmando. E a gente ia disfarçado, filmava o museu escondido. Tinha todo um plano, porque era proibido. Eu disse, não pode, não é mais proibido. Será que a igreja mudou? Ele disse, o padre disse que você pode vir tranquilo. Aí eu não aluguei a câmera para filmar escondido e fui, cheio de alegria. Desci no aeroporto, fomos direto. Quando eu entro na igreja, que vejo lá o Museu das Almas do Purgatório, do lado da sacristia, da igreja de Nossa Senhora do Coração do Sufrágio, 4 quadras do Vaticano, em frente ao rio Tevere. Estando lá, a gente negociando, eu estava com uma máquina fotográfica, sem filme, e o Loris Capogrossi não tinha intenção de filmar nada ali naquela hora. A gente queria agendar, mas para não ter roubo, a câmera era muito cara, era uma câmera digital, que valia o preço de um carro 0 km, de luxo. Ele segurou a câmera e ficou na mão, porque eu tinha levado a câmera do Brasil. E de repente havia um padre lá dos fundos, com um espanador, andando rápido. E quanto mais ele se aproximava da gente, mais ele andava rápido. Até que quando ele chegou de junto, ele correu. E segurou a câmera do Loris, agarrou a máquina no meu peito. E disse, é proibido filmar, entrar aqui com fotografias e com máquina, e vocês têm que me dar esses objetos. E ele não parava de falar em italiano. Eu disse, calma, nós não vamos fotografar nada, não vamos filmar nada. A gente só veio agendar, porque o padre Roberto disse que a gente podia filmar tranquilamente. Ele aí passou um sabão no padre Roberto, mandou subir. Eu fiquei já assim com vergonha pelo padre, e disse para a gente, ele é um novato aqui, só tem 3 semanas, ele não sabe da gravidade desse museu, ele não tem que dar informação nenhuma, e vocês não podem estar aqui filmando nada. Eu disse, mas... O Loris olhou para mim, eu olhei para o Loris, eu disse, mas foi ele que disse que a gente podia, nós não temos culpa. Ele disse, aí foi acalmando os ânimos, eu fui dizendo a ele que era amigo da igreja católica, que eu tinha amigos que era professor de seminários, usei o nome do bispo da minha cidade, que realmente é meu amigo, falei do padre François Brinde, fui acalmando ele foi ficando quieto, até que ele disse, olha, eu fui designado pelo Vaticano para cuidar desse museu, que muita confusão, e eu estou aqui há 2 anos, ninguém pode fotografar nem filmar. Eu disse, mas a gente não pode nem olhar. Ele disse, olhar até pode, se o senhor tiver uma carta de recomendação. Eu disse, onde é que eu pego a carta de recomendação? Ele disse, com o vigário-geral de Roma. Era o mês de agosto e na Itália é muito quente. Todo mundo sai, que não aguenta o calor, vai para as regiões mais frias. Chegamos lá no vigário-geral, o vigário estava de férias. O Lore disse, Clóvis, nada feito. Eu disse, não, Lore, nós vamos voltar lá e dizer que o vigário está de férias. Ele vai dar o nome do chefe da ordem da igreja. Aí ele nos deu o chefe da ordem da igreja, porque... se você quiser entrar no mundo da pesquisa, você tem que ter 3 princípios. Não aceitar não como resposta. O outro é fazer sempre um pouco mais do que o que pode. E o terceiro é nunca desistir. Aí eu estava usando os 3 princípios. E fomos lá no chefe da igreja. Quando nós fomos telefonar para marcar o encontro, o chefe da igreja perguntou se eu falava italiano. Eu falei que é muito pouco. E se eu falava bem francês? Eu muito pouco. Mas fala espanhol? Eu disse, falo. Aí só botar um padre que vai falar com o senhor para entender melhor o que você quer. E aí botou um padre que acabou no meio da conversa, disse que tinha pregado no Brasil, chamado Padre Fernando. E o Padre Fernando, quando entendeu o que eu queria, que era entrar no museu, disse assim, mas quem o senhor pensa que é para entrar no museu? Eu disse, eu sou um pesquisador do Brasil que vim aqui só para isso.
Ele disse, mas não pode, o senhor tem que voltar para o Brasil, pedir uma carta do bispo do Brasil, escrita para o bispo da nossa igreja, nós vamos avaliar, vamos ver o seu propósito, pesquisar quem é o senhor, para depois dizer se o senhor pode ou não pode fazer. E aí eu fui insistindo, porque você não pode desistir nunca. E ele aí me disse o seguinte, seu Clóvis, quando alguém liga para a gente, é de bom alvitre, que quem faça a ligação desligue o telefone, que fica mal educado. Do outro lado alguém bateu o telefone. Eu insisti mais um pouquinho e ele bateu o telefone. Aí eu fui fazer um pouquinho mais do que eu podia. Liguei para esse padre meu amigo na França, e ele disse, veja o nome do chefe da igreja. O nome era Philippe Sevaux, era o nome francês. Ele já gostou do nome. Disse, pergunta em que ano ele se formou, que se foi meu aluno, você dá sorte. Ele estava indo para a Polônia, saindo da França para ir para a Polônia, e eu fiquei aguardando o voo dele pousar na Polônia, nos comunicamos na madrugada, o Philippe Sevaux, chefe da ordem, tinha sido aluno do François Brunet. Foi uma bênção. O François Brunet liga para mim e diz assim, olha, você vai chegar na porta da ordem, apertar uma campainha, não fala você, bota seu amigo que fala italiano, porque se ouvirem sua voz com sotaque, vão dizer que não pode, mas diz ao italiano que quer falar com a irmã Gertrudes. A irmã Gertrudes vai perguntar o que é, vocês vão dizer que é pela parte do padre François Brunet. Um portão eletrônico vai abrir, e vocês podem entrar, é o máximo que eu posso fazer por vocês. Nós fizemos isso e fomos lá. Aí o Loris foi, fez todo o ritual, o portão abriu, a gente entrou. Quando entrou, a gente estava com um carro cheio de equipamento. Eu olhei para Loris e disse, Loris, a gente só sai daqui com a polícia. Aí entramos na casa e chegou um homem, um padre, magrinho, eu dei a mão e disse assim, Padre Sevaux. Ele cruzou o braço, deixou minha mão no ar e falou, Padre Fernando, e você quem é? Aí eu disse assim, Clóvis Nunes. Ele disse, o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, eu vim fazer uma entrevista com o padre Sevaux. A entrevista do senhor foi cancelada. Mas o senhor é intransigente, hein? Eu não disse ao senhor que o senhor não vai ter entrevista aqui com a ordem? Eu disse, mas padre Fernando, essa entrevista foi refeita por um padre da ordem de São Sulpício, professor de grandes seminários aqui no Vaticano, meu amigo pessoal, padre François Brunet. Fiz um sermão para ele rápido. Ele disse, o senhor volta para o Brasil, faz tudo que eu lhe disse, pede a carta do seu bispo, tererê, tererê, tererê. Aí esse amigo meu, que era o Loris, eu acho que o Loris era médium, porque o Loris, quando eu atendi o telefone do padre, ele disse, Clóvis, eu sou meio bruxo. Ele dizia que era bruxo. Não fala muito com esse padre que ele vai atrapalhar. Quando atrapalhou, ele disse, eu não te disse? E aí o Loris estava sentado ali com um jalecozinho de cinegrafista. O Loris deu um ataque. Pulou em cima dele, ficou vermelho e começou a falar em italiano, que aquilo era um absurdo. Porque que eu estava ali com recomendação de um padre, de um bispo, de um outro lugar, e não podia conversar com o chefe da ordem, que estava tendo um escândalo no Vaticano com um bispo que casou da igreja do Reverendo Moon, e que ele era membro da imprensa. Botou a mão no bolso, tirou a carteira e disse assim, eu já trabalhei com com Franco Zeffirelli, e sou Loris Capogrossi, cineasta por mais de 30 anos e membro do sindicato da imprensa da Itália. Eu vou botar toda a imprensa aqui na porta para o senhor dizer que igreja é essa que não se pode entrar. Essa igreja é de Deus ou o que é? Tem outro escândalo aqui que a imprensa precisa saber. Ele ficou meio amufinado, olhou para ele e disse assim, mas vocês são da imprensa? Ele disse, não, nós somos da imprensa. Ele é um pesquisador que veio do Brasil. Eu tenho culpa se o senhor botou um padre lá na igreja que me deu orientação errada, disse que podia, agora não pode? Aí ele ficou olhando, e vocês querem o quê? Se eu quero falar com o padre Sevaux, o chefe da sua ordem. Ele disse, aguarde um minuto. Foi embora, daí a 15 minutos ele volta. Aí, todo desaforado, disse, Padre Sevaux fala com vocês em 15 minutos. Aí eu te dei a mão de novo para obrigar ele. Ele deu uma rabanada, saiu todo celerepe e me deixou com a mão no ar. Eu senti que ele era uma pessoa sensível. Aí, 10 minutos depois, chega aquele homem bonito, alto, elegante, um cavalheiro, e perguntou, quem é o Clóvis? Aí o Loris falou, ele estendeu a mão, Padre Sevaux. Eu disse, Padre Sevaux,
Eu sou amigo do François Brunet. Quando eu fui introduzindo, ele disse assim: não fala mais nada. François Brunet ligou para mim. E ele é o meu mestre espiritual. O que ele recomendar, eu acato. E ele me disse que o que o senhor fizer aqui vai honorificar a Igreja Católica. Olha, eu fiquei assim meio incomodado na hora, sabe? Mas como era jeito de eu poder fazer a coisa, começando: o que é que o senhor precisa da sua pesquisa? Eu fui logo em cima. Eu quero a história do Padre Jouet e a fundação do Museu das Almas do Purgatório, primeiro museu cristão de além-túmulo. Ele andou para um lado e para o outro e disse assim: seu Clóvis, isso é um assunto tão controvertido. O Vaticano designou um padre que está tomando conta lá há 2 anos. Esse museu é reservado. Eu não digo que é proibido, mas é reservado. Muitos padres não sabem que esse museu existe, nem muitos bispos do mundo nunca entraram lá. Mas quem sabe o senhor não pode contar a história real do museu. Subimos, era 11h pouca da manhã, saí 4h15 da tarde sem almoçar. Ele estava traduzindo mais de 2.000 cartas, porque o Padre Jouet era um pesquisador extraordinário. Era um fenômeno incrível. O Padre Jouet tinha fundado a Ordem do Sagrado Coração do Sufrágio, que era uma ordem que surgiu bem paralelo ao surgimento das mesas girantes na França, em Paris, porque as mesas girantes chegaram no mês de maio de 54. Embora os fenômenos de Hadesville foi de 31 de março, muito antes, nos Estados Unidos, uma década antes. Mais de uma década antes. Mas as mesas girantes só foram a Paris para encontrar com Allan Kardec nos anos 50. E naquele período do surgimento do Livro dos Espíritos surgia a ordem. Quando Kardec preparava, o Livro dos Espíritos surgia paralelamente. Essa ordem extraordinária da Igreja Católica era uma ordem só para rezar por almas que morreram de maneira trágica, que era a Ordem do Sagrado Coração do Sufrágio. E era uma missa diferente essa igreja. Você leva a foto do seu morto, o padre celebra uma missa só para a família, fecha a igreja e faz uma evocação da alma do morto para receber as bênçãos da purificação da igreja. É um fenômeno extraordinário, uma missa celebrada de uma maneira dirigida. Foi daí que surgiu, dessa ordem, mais tarde, as igrejas adotaram essas missas de encomenda para os mortos. Ele me mostrava as anotações do Padre Jouet, e eu, impressionado, os artigos eram espiritismo puro. Eles fundaram essa igreja, e no dia que foi celebrado a primeira missa para inaugurar o altar, porque não terminou a igreja toda, aconteceu um fenômeno de parapirogenia. Um fogo extraordinário apareceu no altar, no mármore, e queimou o mármore. Os devotos com o Padre Jouet foram pela vizinhança apanhar água com balde. Depois de muitas tentativas, o fogo se apagou, mas o mármore ficou esculpido com um rosto humano em forma atormentada, derretido dentro do mármore. Era um fogo paranormal. Pedra não pega fogo. Naquele tempo não tinha gasolina. Era o final do século passado. Nessa igreja em Roma, o Padre Jouet achou que aquilo era um sinal do além para a ordem ser construída com necessidade. Porque se aquele espírito atormentado vinha pedindo preces da igreja, é porque a ordem estava fazendo uma coisa útil para as almas do além. Ele chamou o Papa, que abençoou a igreja, e ele pediu autorização para viajar pelo mundo para ver se tinha acontecido aquilo em outras igrejas. Durante 6 anos ele percorreu a Europa e voltou com mais de 2.000 peças de aparição de espíritos de freiras e padres mortos dentro do seio da Igreja Católica e nas comunidades católicas. Fundou ali naquela igreja, em uma sala ampla, o primeiro museu cristão de além-túmulo. Nos anos 20, depois da sua morte, o seu sucessor mudou o nome para Museu das Almas do Purgatório, porque a maioria das aparições estava envolvida em fogo. E tinha que estar no purgatório, porque era tudo padre e freira que morreu. Não podia estar no inferno, porque se o padre não se salvou, imagina o discípulo. Não podia estar no céu, porque estava atormentado pedindo prece. Aí eles botaram almas do purgatório, que era uma coisa transitória. Com as precezinhas subia de degrau, se elevava. E o nome era um apelido para disfarçar.
Eu aí falei com o padre Jouet ali, depois de quase 4 horas ele ia atender uns franceses. Eu disse, padre Felipe Sevaux, eu preciso filmar e fotografar esse museu. Eu disse, professor Clóvis, o senhor está me pedindo uma coisa muito difícil. Entrar, já vai ser difícil ele botar lá dentro, agora filmar. Eu disse, mas o que é que tem filmar? Eu vou fazer um bom uso. Eu garanto ao senhor que eu não vou deturpar um conteúdo desse que está aqui do padre Jouet. Ele disse, é um pedido do François Brunet, eu vou tentar. Pegou o telefone e foi conversando lá com o padre que tinha me expulsado de lá. E aí, conversa para cá, conversa para lá, daqui a pouco ele põe a mão no telefone e diz, a filmagem vai ser monitorada, você concorda? Eu disse, claro que eu concordo. Aí saímos de lá para filmar na terça-feira, isso era uma sexta. Já era 5 da tarde, quando a gente deixou a ordem, e no caminho eu disse, Lores, vamos na missa? Ele disse, mas o que vai fazer na missa? Tu não és católico. Eu disse, vamos sondar o terreno, reconhecer o ambiente, ver como é que nós vamos filmar isso tudo, se a gente vai precisar levar a câmera escondida ou não. Entramos, quando terminou a missa, foi aí que eu vi como a missa era celebrada, o padre veio falar comigo, quando me viu, disse, mas não é terça-feira? Eu disse, não, eu vim só assistir a missa. Aí ele falou, va bene, va bene. E aí eu fiquei falando da arquitetura da igreja, criando um ambiente, um relacionamento com ele, para a coisa ficar mais fácil, né? Para não ficar assim 2 estranhos filmando proibido. E aí, conversa vai, conversa vem, um telefone toca atrás da sacristia. Eu disse, 1 minuto. E foi lá. Quando ele voltou, disse assim, era a encomenda de uma missa. Eu disse, como é essa encomenda de missa? Ele disse assim, é o seguinte, é que as almas que morreram, os parentes ligam, dá o nome e encomenda a missa, porque tem que ter agenda, senão não dá tempo, a missa é exclusiva. Eu disse, o senhor recebe assim por telefone também? Ele disse, recebemos, do mundo todo. Tem famílias que fretam aviões e vêm para aqui para essa missa. Já é uma coisa tradicional da ordem do Sagrado Coração do Sufrágio. Sufrágio quer dizer piedade pelos mortos. Eu aí saí da missa de Silores, precisamos arranjar 3 telefones celular com o seu quadro. Aí ele olha para mim e diz assim, mas que pensa, que passa? Eu disse, nós estamos engessados e acabamos de quebrar o gesso. Ele disse, como? Eu disse, nós vamos filmar o museu. E aí ele era um camarada meio complicado, italiano, briga muito, ele estava de mal com a família. A Itália toda fechada, não tinha onde alugar celular. Ele disse, só se tu for na casa do meu pai, mas eu não falo com ele há 3 meses e minha irmã não fala há 2 anos, os 2 celulares que tem. Cheguei lá e descobri que o pai dele era um médico, gente finíssima, e a irmã dele também médica, gente boa demais, o problema era ele, que era o complicado. Os 2 me emprestaram o celular sem problema, levei um livro de transcomunicação, falei da comunicação com os mortos, o que é que tinha dentro desse museu, eles ficaram torcendo para mim para dar certo. Entrei com o Lores Capogrossi na terça-feira, e quando chegamos dentro da igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, quando estávamos lá, o padre dizendo, isso pode filmar, isso não pode, isso pode, só queria que eu filmasse papel. Os aspectos do museu, quando chegava uma aparição, ele não queria que eu filmasse. Aí de repente o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era a nossa turma que estava lá fora. Aí um estava com o celular com o padre e o outro ligou para o meu. Clóvis, pode andar que o padre está na linha. Aí o que é que nós fizemos? Encomendamos uma missa para 8 mortos da Polônia que morreram num desastre de avião. E o nome de cada morto era XYZHW, tinha que soletrar letra por letra para demorar o máximo. E aí os 8 poloneses que morreram, aquela tragédia, a família toda vinha, filho, cunhado, mãe, amigo, sobrinho, parente, para celebrar a missa. E aí quando estava no penúltimo, corre que só falta um. Aí a gente pegou a câmera, botou no mesmo lugar, no tripé. Eu estava com uma máquina fotográfica, tinha feito 6 fotografias. E aí o Lores ficou impressionado porque eu saí fazendo as fotos. Ele disse, você está doido? O homem olhou, você só fez 6. Essa máquina tem número. Eu disse, Lores, eu estou com o teu filme no bolso. Bati as 36, botei o filme novo, fiz mais 6, botei no mesmo lugar. Eu já tinha 36 poses garantidas. Aí ele está, isso pode, isso não pode, voltou e disse, foi uma missa, 8 poloneses, que tragédia, Senhor. Eu não preciso dizer a vocês que os nomes foi tudo inventado. Aí daqui a pouco o telefone toca de novo. A gente matou 5 russos no acidente de trem. Foi o suficiente para a gente fazer o resto do museu.
Quando ele voltou, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, a gente já tinha feito tudo. E eu aí disse, mas o senhor não deixa a gente filmar aquele rosto que foi derretido no mármore? Ele disse, não, isso aí, um padre tem chave, não sou eu que tomo conta. Mas eu já tinha feito. Eles botaram um quadro, porque o altar não pôde ser destruído, porque o mármore enorme foi derretido ali, uma altura de 1,50 m de altura. Eles botaram um quadro com uma Madonna e 2 anjos para disfarçar. Era trancado de chave, mas era essa chave de guarda-roupa, umas fechaduras vagabunda. Eu peguei um pé de cabra da câmera, foi encostar, abriu, uma beleza. Aí, só me deu problema na hora de fechar, quando eu fechava a porta voltava. Aí, a fita crepe do cinegrafista me salvou, peguei a fita crepe, passei. Como a igreja estava escura, ele só viu depois. Aí quando eu saí desse museu, com essa fita na mão, vocês acreditem, nem eu nem o Loris conseguimos dormir. Porque a gente olhava para o outro e dizia, a gente fez um museu. A gente botava na câmera e assistia a cada detalhe. Vou eu para a casa do Geraldo da Ordem, na sexta-feira, outra semana. Entro lá, e o padre, que eu fiquei, porque assim, as peças têm número na parede. Você vai na casa geral e tem um livro enorme. E ali tem o número 8, diz o que peça é aquela com detalhes. Número 14, tem a peça toda, a aparição todinha que foi. Chego lá na casa geral, o padre Sevô disse assim, como foi no museu? Aí eu falei, padre Sevô, filmamos tudo. Tutti. Ele levantou a sobrancelha, me olhou e disse assim, mas como tutti? Não foi monitorado? Eu disse, foi, padre Sevô, mas eu vim aqui também me confessar. Padre Sevô, pequei. Aí o Loris olhou para mim, com aquela cara de italiano, me deu um chute no calcanhar, como se assim, que sujeito descarado me tirou. Aí eu disse, eu pequei, queria me confessar. Ele disse, mas que fez este? Eu disse, eu tinha uns amigos da Polônia que morreram no acidente de avião, e o Loris também tinha uns parentes na Rússia, nós encomendamos 2 missas. E aí os nossos amigos ligaram, enquanto o padre foi atender as missas, a gente filmou tudo proibido. Ele olhou para mim e disse assim, va bene, celebrar a missa para 14 mortos, hein? Bom trabalho. Tinha que ser um brasileiro para fazer uma coisa dessa. O padre Sevô era gente boa demais. Eu pensei que ele ia me excomungar. E ele estava ali e disse, creio que está em boas mãos. Você fará um bom trabalho. E nós saímos de lá com todos os casos. Cheguei no Rio de Janeiro e a Rede Globo queria fazer em 3 pedaços. Depois o assunto vazou, chegou no SBT, me ligou a turma do Ratinho. Eu não quis conta. Aí a menina me convenceu, não, porque o Ratinho é uma audiência enorme. Eu disse, eu sei, minha filha, mas não tem formato para esse assunto. Isso vai mexer com a igreja católica, não dá para ser um Ratinho. Aí quando eu desliguei o telefone, um amigo meu que estava do lado disse, mas Cláudio, tu não vai para o Ratinho? Eu disse, não, Jesus disse para não botar pérolas aos porcos, para não botar pérola para os ratos também. Aí de repente liga a turma do Gugu. Aí o negócio começou a render, o Gugu já estava marcando o dia. Aí eu ligo de volta para a Globo. Disse, olha, vazou. Eu não fui por minha causa, mas o SBT está querendo a matéria. Então volta da Bahia para o Rio. Lá vou eu de volta no avião. E aí preparamos para fazer na véspera do Dia dos Mortos. Aí saiu a reportagem de capa do Fantástico, que eu vou passar rapidinho só para a gente recordar. Quem não assistiu, assiste de novo, ok? Fizemos eu, Cid Moreira e agora o saudoso Francisco Milani. E aí os Scamparini ficou lá. Depois a Ilse foi entrevistar os Vaticanólogos. Essas imagens são nossas. Eu cedi só para o Fantástico, não sou imagem da Globo, quem filmou fomos nós, eu e o Loris Capogrossi. E aí Ilse filmou o Vaticano com a opinião dos vaticanólogos. Vocês vão ver aí o padre pela irradiação da luz da sua mão, e que também apareceu marcas de sangue. O padre Panzini teria deixado a marca da mão também na túnica da Madre Superiora. Ele também imprimiu sobre a madeira, por onde estava o hábito, o desenho de uma cruz, feita também com fogo das suas mãos, aonde se vê do lado da mão o sinal desenhado da cruz, a marca bem visível. Por ordem do padre Isidoro Gazala, confessor da Madre Superiora,
os fragmentos da mesa e das roupas foram guardados e conservados durante quase 2 séculos antes de serem trazidos ao museu. Na noite de 21 de junho de 1789, na Bélgica, Giuseppe Lelot foi acordado pela visão da mãe, morta 27 anos antes. A mãe teria deixado esta marca impressa na roupa de dormir do filho e pedido que o rapaz mudasse de vida e se convertesse à igreja. Depois da aparição, Giuseppe fundou uma congregação católica. Estas marcas apareceram na paróquia de Erringen, na Alemanha, num livro que pertencia à devota Margarita de Merlet. Não há registro de datas, mas a história começou quando Margarita viu o que seria o espírito de uma mulher. Ela lhe pergunta: quem é você e o que você pretende? A alma materializada diz: eu sou sua sogra, morta de parto há 30 anos. Quero que você vá até a igreja de Nossa Senhora e celebre missas pela minha alma. Dizem as crônicas do Museu das Almas que Margarita correu para contar tudo ao padre e que o padre lhe disse: faça o que ela quer, celebre as missas. Ela celebra as missas com orientação do padre. Meses depois, a alma volta e agradece a ela, dizendo que está livre. Ela foi até este livro, abriu o livro e ali imprimiu as marcas de fogo da sua mão. E o que é curioso é que ela abriu o livro na parte final do capítulo 4. E o fogo, as marcas do dedo, ficou gravada em cima desse seguinte texto: estou carregado de pecados, combatido de tentações, e não há quem me valha, não há quem me livre e me salve, senão tu, Senhor. Lorena, Alemanha, 21 de dezembro de 1838. Giuseppe Schitz aparece diante do irmão e pede orações, porque está sofrendo no purgatório. Estas seriam marcas dos dedos de Giuseppe, deixadas num livro de orações do irmão. A marca do dedo atravessou 9 páginas com a queimadura. Ela chegou a fazer uma perfuração. Marcas semelhantes aparecem em outros livros que fazem parte do acervo do Museu das Almas do Purgatório. Uma coleção espantosa. Uma figura misteriosa aparece no altar depois de um incêndio. Assim começou a história do Museu das Almas do Purgatório. Quem fundou a igreja do Sagrado Coração do Sufrágio foi o missionário francês Victor Jouet. Ele queria que este templo fosse dedicado às almas dos mortos. No dia 15 de novembro de 1893, houve um incêndio ao lado do altar. O fogo deixou uma marca no mármore. Nela, os fiéis enxergaram o rosto atormentado de um homem. Padre Jouet acreditou que aquilo era um sinal, como se uma alma do purgatório estivesse suplicando por ajuda. Depois desse episódio, o Padre Jouet viajou por conventos na Itália, França, Bélgica e Alemanha, coletando objetos que comprovassem a manifestação dos mortos. Na volta, criou um museu cristão do além-túmulo, que mais tarde passaria a se chamar Museu das Almas do Purgatório. Tinha cerca de 200 peças, mas só restaram aqui as que foram aprovadas pelos sucessores do Padre Jouet, aquelas consideradas autênticas, acima de qualquer dúvida. O Padre Philippe Sevaux, responsável pelo arquivo da Ordem dos Missionários do Sagrado Coração, diz que o Padre Jouet era procurador da Santa Sé e que tinha o apoio da Cúria Romana. Era bem visto da tanti cardinali. Padre Jouet era bem visto pelos cardeais e pelo Papa Pio X. Ele conseguiu muitos benefícios para a nossa congregação. Pode-se acreditar na autenticidade do Museu das Almas do Purgatório?
Em Roma, a repórter Ilse Scamparini ouviu teólogos e estudiosos da Igreja Católica. O Vaticano não quer dar uma opinião oficial sobre a autenticidade das relíquias, mas as peças que estão ali dentro impressionaram vários especialistas da Igreja. Orazio Petrosilo, especialista em Vaticano, já tinha ouvido histórias sobre as relíquias. Quando conheceu o museu, acreditou na autenticidade dele. Eu sinceramente acredito que seja verdadeiro. Tenho a impressão de que são almas do purgatório que deixaram aqueles sinais para lembrar aos parentes e amigos de rezar por elas. Eu já tinha ouvido várias histórias e fui preparado para aquele museu. Não tenho nenhuma dificuldade de pensar que seja verdadeiro. Mas é claro, não se deve dar tanta importância a um livro queimado, que será sempre um livro queimado. Mas esses objetos não são falsos. Então são verdadeiros? O fato é que não são falsos. Mas também é fato que a Igreja não se compromete, não faz uma declaração sobre a verdade. Não são truques e não são documentos falsos. Claramente se pensa que são almas do purgatório. Sandro Magister, outro especialista em Vaticano, diz que o museu foi criado para tentar comprovar a existência do purgatório e que sempre causou controvérsia. Eu acredito que algumas pessoas considerem aquelas peças testemunhos dignos de fé. E talvez outra grande parte veja as relíquias com menos credibilidade. O teólogo franciscano, o padre Dino Concetti, não dá muita importância às peças do museu. A meu parere, eu penso que a materialização da religião e das verdades é sempre uma expressão ligada a uma determinada época, a uma cultura e sensibilidade. Eu acredito mais numa verdade sobrenatural, espiritual. Não podemos saber nada do purgatório, apenas isto. É um lugar, como disse Dante, onde os espíritos vivem até ser dignos do reino dos céus. Sabemos que o inferno é um lugar de tormento, como disse Jesus no Evangelho, onde há pranto e lamento. Mais do que isso, não podemos saber. O senhor pessoalmente acredita naquelas relíquias? É esse que fala Não, porque não é possível materializar uma coisa espiritual. Não é possível. Nós imaginamos as almas entre chamas para exprimir a ideia de que essas almas sofrem tormentos e precisam de ajuda. Mas, na verdade, não é assim. Siano liberati da questa tormenta, ma non è così. A repórter Ilse Scamparini ouviu também um dos poucos exorcistas oficiais do Vaticano. Olha aí, o exorcista. O padre capuchinho Vittorio Traini mostra-se muito prudente quando fala do Museu das Almas do Purgatório. As peças podem até ser verdadeiras, mas as almas não manifestam a sua presença com essas coisas, a menos que tenham sido graças especiais concedidas a pessoas especiais. Assim como existem essas manifestações, há também manifestações de caráter infernal. Del diabo? Sim, coisas do diabo. As relíquias do Museu das Almas trazem uma questão muito delicada para a Igreja Católica. Existe a comunicação entre vivos e mortos? Io credo di sì. Eu acredito que sim. Eu acredito e me baseio num fundamento teológico que é o seguinte: todos nós formamos em Cristo um corpo místico, do qual Cristo é o soberano. De Cristo emanam muitas graças, muitos dons. E se somos todos unidos, formamos uma comunhão. E onde há comunhão, existe também comunicação. O que o senhor pensa do espiritismo? Ma lo spiritismo O Espiritismo existe. Há sinais na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, non in modo mas não é do modo fácil como as pessoas acreditam. non è Nós não podemos chamar o espírito de Ângelo ou de Rafael, mas, como existem provas na Sagrada Escritura, não se pode negar que exista essa possibilidade de si può comunicação. negare in modo assoluto che non ci sia questa possibilità mediatica. No? A Igreja acredita que seja possível uma comunicação entre este mundo e o outro mundo. A Igreja tem convicção de que esta comunicação existe. A Igreja se sente peregrina, porque vive na terra e possui uma pátria no céu.
Ok, pode desligar. Esse pessoal aí fala em nome da Igreja Católica. O padre Quevedo não pode mais falar dizendo que a igreja é contra, porque ele fala a opinião pessoal dele e não é a opinião da igreja. Mas infelizmente no Brasil muita gente pensa que a opinião dele é a da igreja. Não sei se vocês atentaram para o fato que são peças de diferentes épocas, de diferentes países, de diferentes situações, mas elas todas estavam dentro do seio da igreja. Imagine que eles chegaram a destruir quase 200 peças. Deve ter jogado muita relíquia fora, muitas pérolas que o padre Jouet amealhou. Mas essas daí não podem ser destruídas, porque o Papa Pio X sancionou como legítima. Então destruir esse museu também hoje. Livros famosos como A Cabana do Pai Tomás é um livro psicografado por uma médium que fazia sessões mediúnicas na Casa Branca, orientando Abraham Lincoln, que deu a ele a determinação de libertar os escravos. Esses fenômenos todos foram se acumulando, com atas inclusive que existem na Casa Branca revelando essas experiências. Abraham Lincoln fez sessões mediúnicas na Casa Branca. E a mesma médium que recebeu A Cabana do Pai Tomás, um livro fantástico. Muitos outros escritos, autores extraordinários, trouxeram romances escritos, contos, ensaios e poemas que vieram versados pelas consciências do além. Mas intermeando a prática da mediunidade, que era o único meio, a única ponte para o além, eram as faculdades mediúnicas, surgiu a tecnologia no mundo. No século passado, os homens desenvolveram a capacidade de dominar as ondas eletromagnéticas. E o primeiro contato à distância na Terra foi o código Morse, com Samuel Morse. Mais tarde nós avançamos para o telefone com Alexander Graham Bell, que enfrentou o ceticismo da época muito difícil, porque os amigos de Graham Bell diziam: um fio não pode produzir voz. Se você ainda tentasse mandar por um canudo, vá lá, mas por um fio é impossível. E Graham Bell conseguiu o primeiro sucesso por telefone em 1874. Allan Kardec viveu na Terra e não conheceu o desenvolvimento da matéria radiante. Ele não teve acesso aos campos magnéticos dos aparelhos tecnológicos. Ele não sonhou com telefone nem com rádio. Heterodine, que surgiu em 1910, muito menos se sonhou com televisão, muito menos se esperava computadores. Mas, no entanto, amigos, como dissemos, toda ciência tem seu precursor. Os espíritos vieram e avançaram para os equipamentos. Como eles impressionaram mesas, pranchetas e cadeiras no passado, eles começaram a interferir nos aparelhos eletrônicos do presente. E a tecnologia foi recebida pelos espíritos. Os espíritos não pararam de se fazerem sentir. E eles começaram a se fazer sentir dentro da tecnologia moderna. O incrível é que surgiu os primeiros contatos de maneira pálida. Homens extraordinários que estavam envolvidos com ciência, como foi Thomas Edison, tentou contato com a lei através de máquinas, desde o começo do século, e não conseguiu resultado. O curioso é que mais dois outros cientistas junto com ele, Nikola Tesla e Guilherme Marconi, que ganhou o prêmio Nobel, inventou o rádio, tentou falar com os mortos através do próprio rádio, não conseguiu. Quem conseguiu não desejou. Os espíritos foram escolher aqueles voluntariosos que não estavam envolvidos com esse interesse. E o primeiro contato de fato aconteceu em 59, é o ponto de partida da transcomunicação, por um cineasta russo naturalizado, sueco, cinegrafista também, era poliglota, pintor, um homem muito culto do seu tempo. Frederick Jungerson recebeu o primeiro contato do além através de um gravador no dia 12 de junho de 1859, às 10 horas da manhã. Nunca desejou que isso acontecesse e nem sabia que isso era possível. A partir dele, nasce os fenômenos das vozes paranormais, os fenômenos das vozes eletrônicas. Meados dos anos 80, os Estados Unidos da América empreendem uma pesquisa apoiada pela Universidade de Franklin, na Carolina do Norte, com o Dr. George William Meek, que monta um grupo de 26 cientistas, estuda o fenômeno e tenta montar um equipamento para construir contatos mais aprofundados. O Dr. George Meek gastou $500 mil de seus recursos pessoais para construir um protótipo para comunicar em dois sentidos, porque a transcomunicação era como o telefone de Graham Bell, só funcionava em uma direção, não tinha um retorno. Mais tarde o telefone ganhou duas direções, ficou bidirecional. Dizem até que foi
graças aos italianos, porque o telefone era de boca, um ficava no ouvido, outro na boca. E diz que na Itália, quando se fala, gesticula muito. Então o telefone não funcionava lá, porque ficava ele conversando e baixando a mão. E aí foram os italianos que inventou esse telefone que você segura dos dois lados. E aí veio o telefone bidirecional, você ouve e fala simultaneamente. Na transcomunicação, o sonho do Dr. George Meek era fazer um contato bidirecional, não só os espíritos falarem conosco, mas nós também falarmos com ele, porque eles estavam usando gravadores e rádios, que não foram pensados nem engenhados para isso. E se a gente desenvolvesse aqui na Terra uma tecnologia que predisponibilizasse e favorecesse esse contato, os espíritos poderiam se comunicar melhor. Tentou vários protótipos, não conseguiu. Só que um médium encontrou ele numa reunião social, e lhe apresentou um cartão e disse: Dr. George Meek, meu nome é John O'Neill, eu sou um médium e técnico em eletrônica. E recebi no meu laboratório a presença de um espírito chamado Dr. Swan, que me disse que lá do além, como engenheiro, ele quer lhe dar umas dicas para o senhor botar seu aparelho para funcionar aqui na Terra. O Dr. George Meek ficou meio desconfiado, mas foi lá. E montaram, com orientação desse espírito, o Mark IV. Outubro de 82, eles receberam o primeiro contato direto de um espírito de um engenheiro da NASA morto, o Dr. George Jeffreys Miller, que se comunicou com eles, dando vários dados interessantes. Meses depois, eles tinham mais de 20 horas gravadas com esse espírito, que deu os dados pessoais, o número do cartão de um seguro de vida, para pedir à viúva que recebesse a apólice, porque a empresa de seguro não avisou a ela que tinha feito o seguro perto da morte dele, ela tinha o direito, a empresa não pagou. E forneceu também dados técnicos para melhorar os componentes do aparelho. O Dr. George Meek conferiu tudo, estava correto. Final dos anos 80, Dr. George Meek preparou o New Lester com uma fita cassete, mais de 118 páginas, e mandou para pessoas no mundo inteiro. Eu tive alta alegria de receber esse material. Quando escutei a fita, era emocionante. Havia momentos hilariantes, gravados até hoje, em que o espírito aparece no equipamento e fala: O'Neill, uma chamada do além para você, se apresente. Aqui fala George Jeffreys Miller do além. Onde está você, O'Neill? Ele aparece no gravador, assim meio ofegante, e diz: my doctor, o senhor me desculpe, eu estava com fome e fui na cozinha fazer um lanche. O espírito de lá diz assim: mentira, você foi fumar um cigarro, esse cigarro ainda vai lhe matar. E ele tinha ido fumar um cigarro. A partir daí, os espíritos começaram a impressionar outros aparelhos. Eles entraram nos telefones, entraram nas máquinas de fax, entraram nos computadores, entraram na tela da TV e continuaram se fazendo sentir aos homens. Mas acreditem, 1857 sai o Livro dos Espíritos. O planeta era agrário, nós não tínhamos tecnologia. Mas veja o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, da questão 934. Passa o próximo. Vai em frente, que o tempo está curto, não dá para mostrar tudo. Vai em frente. Esse livro todo fala de transcomunicação antes de acontecer aqui. A perda dos entes queridos que nos são caros e são legítimos causa dor. Tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade. Ou seja, a gente se liga aos entes queridos, depois a gente sofre com a morte deles. Os espíritos respondem a Kardec: essa causa de dor atinge o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que estão ao vosso alcance, no caso da mediunidade. Kardec é que bota em grifo: enquanto não dispõe de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso é a profecia da transcomunicação. Que outros meios mais diretos e mais acessíveis seriam senão os aparelhos eletrônicos? O que é espantoso é que nem Kardec sonhava com a tecnologia. O mundo não tinha descoberto a matéria radiante. Nós não tínhamos a onda eletromagnética em evidência no planeta, mas os espíritos já sabiam que ia ter outro método além da mediunidade. Então hoje a gente tem outra via de contato, que é os aparelhos eletrônicos. Eu selecionei na literatura espírita, todos aqueles livros que vocês veem ali, fala da possibilidade de comunicações por transcomunicação no futuro. Um deles, mais incrível, é Devassando Invisível. Ivone Pereira revela que numa sessão mediúnica dos anos 20, Dr. Bezerra de Menezes aparece lá e diz que está perto do homem descobrir um aparelho na Terra que vai encurtar a distância entre os povos e vai trazer diletantismo para as famílias, mas que o objetivo desse aparelho no futuro é que os espíritos iam se comunicar. Era a televisão. O centro mandou a carta para a Federação Espírita Brasileira e recebeu um conselho de volta, que o médium se entregasse ao recolhimento e à prece, que aquilo era informação de um espírito pseudo-sábio, estava obsidiado.
Nos anos 40, um escocês apresentou o primeiro protótipo de TV. Nos anos 50, a CBS construiu o primeiro aparelho de televisão. E quando o homem chegou à Lua em 69, mais de 1 milhão de pessoas assistiram em suas casas. Em 1986, os espíritos se comunicaram pela primeira vez na TV em Aachen, na cidade da Alemanha, uma casa fronteiriça ali com a Holanda. O pesquisador Klaus Schreiber recebeu a primeira imagem transcendental de uma pessoa morta na tela da TV. E de lá para cá os espíritos não pararam de mandar mensagens e imagens fantásticas. A federação corrigiu seu erro e publicou no livro Devassando o Invisível essa informação. A literatura espírita preconizou a TCI. E em outras passagens, eu selecionei algumas imagens para vocês verem algumas coisas bonitas que vem acontecendo. Passe o próximo. Essa é a pesquisa de Thomas Edison tentando falar com além sem conseguir. Eu tirei da Biblioteca Nacional de Washington. 3 dias de pesquisa para achar isso. Ali está escrito em inglês: Thomas Edison trabalhando para comunicar-se com outro mundo. Nenhum biógrafo de Thomas Edison jamais falou disso. E o Thomas Edison escondeu, porque em 1800, preste atenção a isso, em 96, o jovem Dumont, um físico encarregado de mostrar o fonógrafo descoberto, que era o protótipo dos gravadores, foi numa Assembleia de Sábios da França e mostrou o aparelho, que podia gravar vozes humanas através de um fio. Um homem da plateia levantou, aberturou o rapaz e disse que ele estava tentando enganar uma plateia de sábios com um truque de ventriloquismo. Thomas Edison, irritado, fez um relatório e pediu à Sociedade de Ciência da França uma declaração pública. A sociedade, depois de 3 meses, disse: concluímos tudo e continuamos achando que é ventriloquismo mesmo. Como é que em 1920 ele dizia que estava falando com o morto através desse aparelho? Ele tentou usar permanganato de potássio e outros produtos químicos. Morreu sem lograr êxito, porque a ciência do tempo dele não dava suporte para isso. A ciência era eletromecânica. Só mais tarde, depois dos transistores, é que os espíritos conseguiram impregnar o campo magnético dos aparelhos eletrônicos nos anos 50, 60. E de lá para cá avançaram. Nos anos 80, um físico alemão, Dr. Ernest Senkowski, criou o termo transcomunicação, para diferenciar o contato mediúnico do tecnológico, demonstrando que pelos aparelhos não precisa do médium exclusivamente para o transe. E se precisar de médium, a mediunidade que hoje já se pensa com a mediunidade própria. Mas há caso que o espírito pode atuar direto no equipamento do campo magnético da fita, sem intermediação humana. Até agora a gente só tinha uma via de contato com além, que era a mediunidade. As faculdades psíquicas humanas. Graças ao desenvolvimento da tecnologia, a gente tem outra via: o campo magnético dos equipamentos eletrônicos, conforme foi previsto pelo Livro dos Espíritos. Vamos ao próximo. Eu estou assim há 5 minutos, estou passando um pouquinho. Esses são pioneiros. Eu descobri lá no Arquivo Nacional, alguns de vocês já devem conhecer isso. É o primeiro transcomunicador do mundo, é um brasileiro. Isso é um telégrafo vocativo para falar com os mortos, que foi apresentado no Arquivo Nacional em 1909. Antes de Thomas Edison, um brasileiro pensou nisso e registrou a patente. Pode passar aí. Recebeu informações numa sessão mediúnica no Rio de Janeiro. Aí está o registro da patente, ele pedindo o direito de falar com os mortos através de um telégrafo. Foi um engenheiro ferroviário morto que deu a dica a ele através dos médios, e ele fez o aparelho para fazer o contato. Foi o primeiro aparelho de transcomunicação do mundo. Porque na Europa dizem que o primeiro transcomunicador foi Edison, que o primeiro contato foi da Europa. Aí no Brasil a gente mostra que o Brasil partiu na frente. Pode passar o próximo. Tinha que ser um brasileiro. Aqui algumas imagens incríveis. Esse homem foi o primeiro homem a fazer contato com além. Do lado de cá, ele está aparecendo na TV. Ali está o seu rosto perto da sua morte. O corpo dele estava sendo levado ao cemitério, e um casal de amigos na Suécia ligou a TV. Estava doente a sua esposa, ele não podia ir para o enterro. Quando ligou a TV, ele apareceu. Engraçado que os católicos dizem: morreu, descansou. Esse aí já estava trabalhando antes de ser enterrado. Pode passar o próximo. Ele em outra aparição por televisão. O rosto dele quando vivo à esquerda, e à direita depois de morto, em Rivenick, na Alemanha. O próximo. Aqui um descobridor do alumínio, Henri Etienne Saint-Éclair de Ville, um francês, amigo de Louis Pasteur. Esse homem não podia ter sido filmado, porque na época que ele viveu não existia máquinas de filmar, e nem máquinas de fotografia. E essa imagem dele tem movimento. O próximo. Aí as imagens escaneadas. Os espíritos não ficou mandando imagem só por TV. Manda scanner. Essa menina morreu de uma cirurgia com 21 anos. Aqui é a imagem dela por computador. O próximo. Klaus Schreiber. Já está perto do fim. Esse homem foi o que descobriu a TV. As comunicações pela TV.
Perdeu toda a família em 2 acidentes de carro, por isso que ele entrou na transcomunicação. Morreu e mandou a imagem dele para o computador. E lá encontrou a família toda morando numa casa. Olha que lugar maravilhoso, pode passar. Ele mora lá. O que é que a gente está esperando para morrer? Morava numa casa geminada simples. Onde ele mora? Num palácio, um paraíso. Isso confirma a psicografia de Chico Xavier das cidades espirituais como o nosso lar. Pode passar o próximo. Textos extraordinários para o computador, e não dá tempo para explicar. Pode passar o próximo. Esse é da Itália, vai em frente. E transvídeos pelo computador. Os espíritos interferindo nos textos do computador. Pode passar o próximo. Aí a experiência de um homem na Inglaterra que recebeu 400 mensagens durante 3 anos, em inglês arcaico, de um espírito que tinha vivido no século XIV. As pesquisas foram levadas à Universidade de Chester e os pesquisadores viam que era o inglês antigo. Pode passar o próximo. Também imagem para o computador na Alemanha. Ainda fax do além. E esse aí é uma consulta médica. Tinha um transcomunicador doente nos Estados Unidos e os médicos não acertavam. Um espírito veio e mandou um fax. A doença está mascarada, o diagnóstico está errado. Dê tal remédio. Com 3 dias ele teve alta e a consulta foi de graça. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Aqui é eu, o Dr. Senkowski, lá na Alemanha, o próximo. Não dá tempo de mostrar tudo, vai em frente, são entidades aparecendo em TV. Aí o Thomas Beck, uma imagem bonita, transparente, as primeiras imagens da Alemanha. Vai ver como evoluiu. O próximo. Aí um engenheiro da NASA morto, usando óculos. O próximo. O cardeal da Igreja Católica, Augustin Roland, que escrevia contra os nazistas. Ele volta do além e diz: aqui na pátria do além não temos fronteiras, todos somos irmãos. Voltei para dizer que no além eu amo os alemães. O próximo. A mãe do pesquisador, que não conheceu ele, morreu de parto e depois de morta ela manda a imagem para ele. Pode passar. O coordenador das transmissões da estação central lá do além. O próximo. A primeira imagem de movimento a receber na Alemanha, com a mulher faz uma expressão com um sorriso e fala a palavra Liebe, em alemão, que quer dizer amor. Laboratório do além. Cientistas trabalhando para melhorar os contatos. Todas essas pessoas são legitimamente mortas. Imagens também de militares, com roupas, próximo. Aí um espírito que diz ter sido Marco Antônio, o general romano, que descreve uma cidade espiritual por cima da Europa, muito semelhante ao nosso lado do Brasil. O próximo, um padre que viveu na Bahia, eu descobri tem 3 anos. Esse homem viveu a 50 quilômetros da minha casa. E era um austríaco, fundou uma instituição na Bahia e voltou para morrer na Áustria. Apareceu na televisão de Klaus Schwab, ele não sabia quem era. Ele deu todos os dados por transcomunicação, os pesquisadores procuraram as igrejas e acharam a biografia dele. Enquanto vive, ele acreditava na comunicação com os mortos. Era um católico direito. O próximo. Essa aí eu vou mostrar na hora das perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até de repente. Quais os meios, Clóvis, mais utilizados pelos espíritos para se comunicar com os encarnados? O meio mais comum ainda é as faculdades mediúnicas. A transcomunicação é uma coisa nova, e mais dominantemente da Europa. Aqui no Brasil quase não tem ninguém fazendo TCI. Poucas pessoas, se conta de dedo. E os resultados do Brasil ainda são pálidos, alguns extraordinários, mas pálidos. A tendência é que isso cresça. Um dia isso vai se tornar comum, quanto comum é a mediunidade. Quando o Espiritismo surgiu, as sessões mediúnicas, os grupos familiares de Espiritismo também era coisa rara. Os médios de psicofonia eram coisa rara. Os médios de psicografia eram coisa rara. Hoje isso se popularizou. Tem cidades que tem 40, 50 casas espíritas. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem 2.100 e tantos centros espíritas. Recife eu sei que tem mais de 280. Então já ficou uma coisa comum. A tendência da transcomunicação é também se tornar comum com o tempo. Então, toda ideia nova, ela sofre uma série
de processos de adaptações, ela sofre rejeições, é natural. Até o Newton, o grande físico, dizia que mede-se a grandeza de uma ideia pelo tamanho da oposição que se levanta contra ela. Quando a transcomunicação saiu, muita gente achava que isso era maluquice, que era coisa de espírito obsessor, que isso não ia ser possível, que a transcomunicação veio para aposentar os médiuns, que os médiuns iam receber aviso prévio. Muita gente dizia bobagens. E no entanto, amigos, a mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana, não é a presença dos equipamentos possibilitando contato com a lei que vai tirar da biologia humana uma condição que a própria evolução otorgou. A mediunidade nunca será subtraída da espécie, porque ela é inerente à natureza do ser humano. Então a mediunidade se radica no organismo humano, como pensava Kardec. Os aparelhos eletrônicos chegaram na medicina e não aposentou os médicos. Chegaram na oftalmologia, não aposentou os oculistas. Ao contrário, os equipamentos hoje instrumentalizaram a medicina, deram largos resultados. A tendência é nós irmos instrumentalizando a mediunidade no mundo. Essa ponte não vai demorar a acontecer. Transcomunicação e mediunidade trabalharem juntas, é questão de tempo. Já tem ensaios sobre isso em alguns países. Vamos para a próxima. Como é ou qual o processo, como é que se envolve, o que é que acontece na transcomunicação? É isso? Não seria técnica especificamente, mas como é que ocorre a transcomunicação? Bom, são vários métodos. Por voz, você usa rádios e gravadores. Aí tem técnicas. Os aparelhos são todos receptores. Não tem nenhum aparelho sofisticadíssimo. É claro que tem coisa sendo desenvolvida nos laboratórios e na bancada de pesquisadores. Mas os aparelhos que estão em contato são aparelhos domésticos. São aparelhos comuns. Esses aparelhos são colocados de uma maneira que eles ficam sensibilizados. Você põe, por exemplo, 4 rádios, um gravador, uma lâmpada infravermelha, uma ultravioleta, e você recebe vozes dos seus parentes mortos. Uma TV, uma câmera, um sistema de sinal que vai e volta num sistema chamado feedback. O sinal da câmera entra na TV, o sinal da TV sai e volta para a câmera. É um looping eletrônica, como a gente chama. Mais 2 lâmpadas, uma infravermelha e uma ultravioleta. Você evoca o espírito, grava o chuvisco branco, coloca a TV no canal livre, você recebe imagem. Na voz também, você dessintoniza o rádio. Você coloca o rádio do ruído branco ou no ruído rosa, do AM e do FM. Então os rádios produzem aquele chiado misturados em frequências diferentes. E você grava os chiados e evoca a pessoa que você quer falar. Depois você baixa o rádio, rebobina a fita e escuta. Para sua surpresa, a voz da pessoa morta está ali dentro, bem viva. É bem paranormal, bem surpreendente. Eu queria pedir ao nosso interlocutor, dirigente da mesa, que quando faltasse 10 minutos, ele pudesse me avisar para eu passar uma gravação que eu fiz na Bahia, de uma pessoa que manda uma mensagem para sua esposa e para os seus amigos. Foi um congresso semelhante a esse, lá em Salvador, em que a organização me pediu para fazer uma sala de prática. E previamente a gente fez uma sala de contatos e ficando ali fazendo evocações. E montamos os rádios, feito com a organização da Federação Espírita da Bahia. E lá era o dia dos mortos, um dia extraordinário para você evocar parente que morreu, ao invés de ir para cemitério, levar flor, porque às vezes o espírito já reencarnou como seu neto e você não sabe, não está mais ali, porque tem gente que pensa que cemitério é hotel de espírito, e vai para lá botar florzinha, essa coisa toda. Mais inteligente é você arrumar sua casa, botar 4 rádios e fazer contato. Isso é o progresso. Então Deus nunca quis esse muro de silêncio entre nós e o além. Sempre os espíritos quiseram quebrar esse muro. O além não é um país tão distante, é pertíssimo. O problema é que os correios são precários e tem alguns carteiros que não são confiáveis. Não é verdade? Então a gente pode encurtar essa distância. A transcomunicação chega para trazer esse lenitivo, esse conforto, essa esperança. Eu fico vendo, há muitos anos atrás Chico Xavier tomou a decisão pessoal, sem consultar ninguém, na calada ali, quietinho, como ele sempre fez. Saiu do centro grande, fez uma casinha assim, botou uma placa na parede que ficou lá até recentemente. Aqui se realiza o culto do Evangelho do Lar, na casa de propriedade do senhor Francisco Cândido Xavier. O povo chama de centro espírita, mas o que ele fazia ali era um culto do Evangelho do Lar. E lá ele evocava, os espíritos vinham e se comunicavam. Ele começou a receber cartas dos parentes que morreram. Antes dele ninguém tinha feito isso. Quanto conforto ele fez.
Os centros espíritas podem abrir umas salas de transcomunicação, não tem Chico Xavier, mas tem aparelho e pode confortar muita gente. Porque não é todo centro que tem Bacelli, só a turma de Uberaba que tem essa chance. Aqui pelo Nordeste é uma escassez danada de carteiro confiável. Então nós poderemos suprir essas necessidades com a transcomunicação. Nós vamos avançar para isso, quando as mentalidades espíritas estiverem mais abertas, é claro. Não temos que ver a transcomunicação como uma competição. Ela é uma cooperação do além, para trazer o mundo espiritual para perto de nós. Diferentes técnicas se utilizam em cada equipamento. São vários métodos, mas eu digo a vocês, não tem nada difícil e qualquer pessoa pode fazer contato. Qualquer um, inclusive eu. Você não precisa ser técnico, não precisa ser engenheiro, não precisa ser médico, não precisa ser paranormal. Você bota o rádio, você não precisa dar passo no rádio, não precisa cantar o hino do Dr. Bezerra de Menezes, não precisa botar vela nem incenso, nada. É uma coisa absolutamente natural. Eu fui falar lá no Rio Grande do Sul e um chargista do jornal fez uma charge curiosa que eu vou dizer para vocês. Ele pegou na capa do jornal, botou assim em cima: Sessão Mediúnica do Futuro. Aí botou um rádio, um computador, uma televisão, um gravador, uma máquina de fax e a TV com um balãozinho e dizia: irmão computador, faça a prece de abertura dos trabalhos. Bem curioso, né? Mas isso é exagero. Porque atrás dos equipamentos tem que ter o ser humano. A tecnologia tem que estar a serviço do homem. Ela é uma ferramenta para ajudar a humanidade a ter mais conforto e ser mais feliz. O mundo espiritual não podia interferir nos equipamentos, que eles não existiam. Como os espíritos eram os homens fora do corpo, a humanidade avançou na tecnologia, os espíritos interferiram, influenciaram os aparelhos, das mesas girantes aos campos magnéticos dos equipamentos. Por isso, é aquele princípio que está lá exarado: o espiritismo há de ir com os homens, sem os homens ou apesar dos homens, porque o espírito sopra onde quer, como dizia as escrituras, dentro da igreja católica e no laboratório dos cientistas, num poltergeist da Rua da Amargura, um palácio. Eles estão sempre ali, influenciando os homens. Nós somos duas sociedades, uma de seres dos corpos, outra de consciência sem corpos, e as duas sociedades tendem a trabalharem juntas cada vez mais. Isso é o progresso. Nós não podemos deter o progresso. Vamos em frente. Clóvis, no processo assim da transcomunicação, isso às vezes é uma dúvida da maioria dos espíritas: a necessidade de um médium de efeito físico? Olha, naquele slide de Thomas Edison, tem um médium no Rio de Janeiro que é um médium cego, chama Luiz Antônio Mileco. Eu até disse a ele que se Jesus tivesse conhecido ele, não diria aquela parábola no Evangelho de que um cego não pode guiar outro cego, porque a mulher dele é cega e ele é cego, e um guia o outro, e mora no quarto andar de um prédio, e ele é terapeuta, toca violão e é médium. Recebe livros atualmente do espírito de Humberto Roden, que escreve por ele por pseudônimo por causa de problemas familiares, ainda tem direitos autorais para ser discutido, e Roden escreve por ele com o nome de Delfos. Humberto Roden foi um biógrafo de grandes personalidades na Terra. Ele biografou Einstein, ele biografou Gandhi, ele biografou Paulo. E Humberto de Roden, ao desencarnar, encontra esses espíritos no além, entrevista e biografa novamente e psicografa por Mileco. Entre essas personalidades incríveis, ele encontra Thomas Alva Edison, em espírito. E vai a um laboratório por cima da Califórnia, numa cidade espiritual lá. E ele pergunta a Thomas Edison: o que você está fazendo aqui? Isso era 1982. Eu tive acesso a essa psicografia antes do livro ser publicado. E o Mileco me mostrava essa informação. A transcomunicação no mundo era só por voz. E Thomas Edison aqui: estamos trabalhando no além para produzir contato com a Terra através de imagens nas telas de televisão. Somos 250 espíritos técnicos que estamos desenvolvendo possibilidades para gerar condições do além, para chegar a contatos na Terra. E Humberto Roden disse: o espírito pergunta a ele: pela televisão? Ele disse: é. E qual o propósito maior? Ele disse: evitar a necessidade dos médios nas comunicações com a Terra. Veja como o gênio pensa na frente. Aí o espírito de Roden diz assim: mas por que ele
dispensar os médios. Ele diz, porque enquanto o médium for imprescindível, o escapismo dos materialistas sempre vai dizer que as comunicações do além é fruto do inconsciente do médium. E pela tecnologia nós vamos falar direto. E aí o materialismo está com seus dias contados. Palavra de Thomas Edison, 82. Amigos, em 86, na Europa, surgiu a primeira imagem pela TV. E acreditem, quando eu estava em Luxemburgo, em 96, na casa do casal Julius e Meg Rasch-Fischbach, eu tinha levado de presente para eles essa psicografia de Mileco, traduzida para inglês. Eu não sabia que eles tinham uma surpresa para me mostrar. Eles me mostraram a primeira imagem de Thomas Edison recebida do além no laboratório deles. E a imagem de Thomas Edison, ele estava com outros espíritos em um laboratório atrás dele. Foi uma surpresa. Eu levava para ele por escrito no Brasil pela mediunidade o mesmo conteúdo que eles queriam me mostrar pela tela de um computador por scanner. Do Brasil, a psicografia mediúnica de Mileco antecipou os resultados 4 anos depois na Europa. Então vejam, a tendência é nós entendermos que o além tem tecnologia. O campo magnético de um equipamento é sensibilíssimo. E o espírito pode atuar por tecnologias do além, as tecnologias da Terra. Então o que eles podem fazer? Existe zooplasmia, que é o ectoplasma que vem dos animais. Existe a fitoplasmia, que é ectoplasma que vem dos vegetais. Existe a ectoplasmia, que é ectoplasma que vem dos homens. Os espíritos podem pegar alguns contêinerzinhos de ectoplasma, utilizar isso e fazer contato direto via tecnológica das transmissoras do além com dos equipamentos da Terra. As estações do além hoje são nominadas. Os próprios espíritos dizem o nome das estações que estão transmitindo. Na Europa, a estação que transmite para a Alemanha chama-se Estação Central. A estação que transmite para os Estados Unidos chama-se Estação Lifeline, ou Linha da Vida. E a estação que transmite para Luxemburgo é uma estação chamada Zeitstrom, que quer dizer fluxo do tempo. A Itália tem várias estações do além nominadas. E aqui eles disseram para nós que tem um grupo lá numa estação de Luxemburgo, que tem uma estação chamada Landel de Moura, com espíritos brasileiros e portugueses para transmitir para os espíritas do Brasil ou qualquer transcomunicador que queira fazer contato. Então tem tecnologia no além. Vocês lembram de Nosso Lar, que o Bacelli falou, que foi dos anos 40? Que eu também acredito nisso. Com muita lucidez ele falou, nosso lar não é mais aquele. Aquele nosso lar é BNH para espírito pobre. Hoje deve ter um nosso lar muito mais fantástico. Porque aqui na Terra a gente já fez esteiras rolantes nos aeroportos. Lá deve ter estrada rolante para levar espírito combalido do umbral para os departamentos de socorro. Eu até acredito que muita gente que diz que vê disco voador são veículos do mundo espiritual, porque nos anos 40 tinha um aeróbus que andava a 400 km por hora volantando sobre a Terra. Aqui a gente já fez o trem-bala, que vai por cima dos trilhos num campo magnético a 250 km por hora. Eu peguei vários no Japão. Então esses veículos que a pessoa diz que é disco voador, pode ser veículo das colônias espirituais, que a gente fica pensando que é de outra galáxia, é daqui mesmo. Por isso que tem poucas pessoas que veem, outros não veem, alguns veem, outros não veem. Tudo evolui, amigos. Então o que acontece? Nosso lar nos anos 40, quando não tinha TV na Terra, já era cercada por circuito de TV. A colônia era toda tecnológica, muito tempo na frente. E eu botei a capa do livro porque Chico Xavier relata na psicografia de André Luiz que um rapaz estava reencarnado na Terra, no culto na casa de Laura. Ele é evocado, sai do corpo e entra no aparelho e se comunica lá e dá mensagem. Ele é evocado por canções, por música, com poesia bonita, dá a mensagem e volta para o corpo. Isso já era tecnologia de alta ponta. No livro No Mundo Maior, André Luiz relata os aparelhos. Quando um palestrante faz a palestra, ele tinha um controle que colocava por trás do rosto e as imagens eram projetadas vivas na tela. Já era comunicação virtual de alta resolução. No livro Memória de um Suicida, de Ivone Pereira, do Espírito Charles, tem laboratórios para tirar as imagens fixas da mente do suicida
com equipamentos eletrônicos de altíssimas potencialidades. Gente, isso era nos anos 40, imagina hoje como é o além. Deve ter tecnologia para assombrar a gente aqui na Terra. Então, aqui os nossos aparelhos são só receptores dessas coisas maravilhosas que tem lá. Eu sei que é meio complicado a gente viver numa época que seu telefone toca, você atende um alô além. É meio assombrado. Nenhum espírita viveu para acreditar nisso. Mas acredita, eu quero dar aqui uma informação. Depois das minhas palestras, é comum vocês receberem telefonemas estranhos. Não é que eu tenha poder nenhum, eu vou esclarecer. Eu soube disso, o espírito veio me agradecer na Europa, na transcomunicação lá com o Dr. Senkowski, na casa de Adolfo Holmes. Ele disse assim: as vozes do além estão muito felizes com o seu trabalho, porque você convence as pessoas a se encorajar a receber contatos. Os espíritos tentaram ligar para a casa de muita gente, mas você atende. Sabe o que é que você faz? Se o espírito cair na besteira de dizer que é ele o morto, você xinga a mãe do cara, diz que é trote e bate o telefone. E se o telefone tiver um ruídozinho estranho, você fala assim: tá mudo, é? Não vai falar não? Dá logo uma má educação, desliga o telefone. Então os espíritos nem se arriscavam. Ele disse que depois das minhas palestras eles podem ligar, que muita gente espera e atende. Então, se o seu telefone tocar, tenha paciência, deixa o ruído, não tenha medo. Pode ser um alô do além. O único perigo é se a voz disser: você está escalado para o próximo telefonema. Aí é que é perigoso. Mas se for uma mensagem de conforto, é uma bênção. Eu recebi vários telefonemas, um na minha casa, 2h15 da manhã. Eu relato no meu livro, é uma sensação extraordinária. Eu estava fazendo um relato dos fenômenos espíritas, que eu tinha pesquisado na noite de quinta-feira para sexta. Tinha acabado de começar o programa do Fantástico da Rede Globo, eu entrei na biblioteca e comecei a escrever. Foram 40 fenômenos nesses 2 dias. Eu estava no 21º, quando as pálpebras pesou. Eu olhei o relógio, 2h15 da manhã. Eu tinha que estar na construção 7, que era o meu trabalho. E eu tomei uma decisão íntima, eu digo: 2h15, eu estou cansado. Se eu for escrever do jeito que eu estou escrevendo, eu só acabo 5 da manhã. Vou resumir e escrever fácil. Fazer os 20 casos em 5 ou 10 linhas. E comecei a resumir. Meu telefone toca. Eu tenho uns amigos obsidiados que já ligaram até 1h30. Mas 2h15, ninguém tinha ligado. Você pensa logo na coisa ruim. Eu corri, ato contínuo, para não acordar as crianças. E fui para o telefone no ouvido. Aí apareceu um vento, característico da transcomunicação. Depois do vento, uma voz enrouquecida e branda, que dizia: Clóvis, meu filho, nem sempre o mais fácil é o melhor. Descreva o relatório e os fatos como você estava fazendo antes. Não se preocupe com o cansaço. Nós estamos lhe assistindo e Deus abençoe o seu trabalho. Aí o vento de novo, eu ia conversar. Depois do vento, tum, 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 tum. Ninguém no mundo sabia que eu estava escrevendo aquilo 2h15 da manhã. E ninguém sabia que eu tinha tomado a decisão íntima de fazer mais fácil. Mas o Espírito sabia e ligou. Se eu fosse precipitado, achasse que era um chiado, desligava. Então, se tocar na sua casa, atenda. Pode ser seu ente querido, que vai lhe trazer uma alegria fantástica. Não tem emoção mais impressionante. Se uma psicografia apaixona, imagine uma voz aos seus ouvidos. Uma comunicação que impressione os nossos sentidos, nos traz mais convicção. Isso é uma forma do mundo espiritual estar mais perto da gente. Então, no fim, eu quero mostrar uma dessas mensagens que eu gravei e digo a vocês: eu não tenho mediunidade, eu estou no espiritismo há muitos anos, trabalho com sessão mediúnica há mais de 20, nunca vi um espírito, nunca senti nada, nunca ouvi uma voz, até arrepio, eu só sinto se estiver com frio, e muito frio. Isso não quer dizer que eu não seja influenciado, mas eu não tenho uma mediunidade ostensiva, nenhum tipo de mediunidade. Não ouço nada, não vejo nada, não sinto nada e recebo mensagem por aparelhos. Isso eu quero dizer a vocês que qualquer pessoa pode receber. Eu estou entre os qualquer.
que não tenho mediunidade nenhuma e recebi, e continuo recebendo. Então você pode fazer o contato, é só fazer isso de maneira séria, correta, não se aventurar a fazer disso brincadeira de copo, fazer com responsabilidade, com dedicação, principalmente quem é espírita, que já sabe os tratos da mediunidade, os efeitos colaterais da mediunidade bem aplicada, que são positivos. Você pode sim fazer transcomunicação, e a gente tem que disseminar isso sim nos meios espíritas, porque isso é uma ação do mundo espiritual superior. Eu me lembro quando eu voltei da Europa, eu estava com Chico Xavier, eu mostrei a ele os contatos, ele ficou entusiasmadíssimo, e me pediu para falar da transcomunicação para ele. Ele me perguntava tantas coisas, e me contou uma parábola de um poeta. Isso eu tinha mais de 2 horas com ele. Ele deitado, estava meio enfermo, e a voz estava fraca. Ele desenvolveu uma senha, segurou na minha mão. Quando ele queria falar, ele apertava a mão, eu baixava o ouvido perto da voz dele. Ele sussurrava, folgava a mão, eu voltava, falava com ele. E ele apertou minha mão de uma forma bem forte, eu voltei lá o ouvido, depois que eu falei da TCI, das pesquisas, da minha terceira viagem de volta, ele disse para mim, isso me faz lembrar a história de um poeta árabe, que foi exilado dos seus amigos, porque pensavam que o poeta era falso. Acreditavam que o poeta mentia. Depois de muitos anos descobriram que o poeta era legítimo e que a autoria das poesias lhe pertencia. Os amigos envergonhados foram lhe pedir perdão, e ao lhe encontrar, depois que falaram, o poeta só disse isso: eu esperei por vocês muitos anos, mas que pena que vocês chegaram na hora que eu tenho que partir. Estava perto da morte. O Chico fez um silêncio. Quando eu li, ele estava chorando. Como ninguém é de ferro, eu chorei com ele ali, porque eu entendi que o poeta era ele. Ele esperava a transcomunicação há muitos anos, a ciência, para provar o que ele sempre recebeu. Porque Chico Xavier foi o primeiro médium que enfrentou o ceticismo do século XX. Acusaram ele de charlatão, de mentiroso, de que tudo era ele que fazia, para se beneficiar, para se completar de notoriedade. Ele no silêncio esperou tanto isso. Ele era o poeta exilado que se sentia sozinho, abandonado da ciência no mundo. Que trabalho científico fizeram com Chico Xavier? Um desperdício no século. A maior antena paranormal do século XX. Nenhum trabalho científico de profundidade foi feito. A transcomunicação fez Chico Xavier chorar, de emoção. E ele disse: meu filho, não vai demorar muito tempo para o mundo pensar como nós. Aí ele sorriu. No outro dia de manhã eu fui gravar um tape com ele, pedi para ele repetir a parábola. Ele repetiu, chorou de novo, e eu gravei. Eu tenho essa pérola em minha mão. Então, como ele foi tão recordado aqui pelo Marcele, eu me lembrei dessa cena. E um dia, quem sabe, no evento desse eu passo essa fita para vocês chorarem também. Vamos à próxima. Vamos lá. Antes da minha voz. Foi uma beleza. Então eu queria dividir com vocês esse presente maravilhoso. Com certeza. Agora, já vou encerrar. Eu queria só, para finalizar de fato, dizer que essa mensagem, ela inaugura uma esperança no coração da gente. Tudo aquilo que os médiuns sempre disseram em tanto tempo de doutrina espírita, com tantas psicografias fantásticas, pode agora ser legitimado pelos nossos sentidos, pelos nossos ouvidos. E isso com certeza vai ajudar a humanidade a perder esse medo que produz um sofrimento inimaginável, que é o medo da morte. Nós somos uma civilização deseducada para morrer. Embora a única certeza que tenhamos da vida seja a morte. Mas ninguém se comporta como se fosse morrer. Imagine nessa plateia que não tem crianças. Nos próximos 50 anos, estaremos, a maioria de nós, ou quase todos, mortos. Vocês estão rindo, mas é verdade.
E tem alguns aqui que são mais jovens, pode dizer, eu não estou na conta, mas tem um negócio chamado morte prematura, que mata 20% dos que vão mais cedo. É importante pensar na morte, para compreendermos que ela não nos mata. Com a transcomunicação nós temos a convicção inapelável de que conservamos após a dissolução cadavérica dos nossos corpos a nossa consciência, o nosso caráter, a nossa personalidade. Os nossos parentes nos esperam e os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. E como a palestra sobre imortalidade, sobre eternidade, eu queria desejar agora no final, com muita emoção e certeza, uma boa morte para todos. Muito obrigado.